Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a equação de Bernoulli. Esse é um assunto essencial da mecânica de fluidos e ele é proveniente da equação de Navier-Stokes, que é a conservação da quantidade de movimento. Então nós vamos ver agora o que precisa para sair de uma situação para chegar na outra. Então nas equações do movimento, nós já tínhamos feito uma consideração de que o fluido era incompressível, né? A gente estava trabalhando naquele caso em que a equação da continuidade é simplesmente de que não há divergência da velocidade. Isso significa que o volume é sempre o mesmo, a gente não consegue mudar. Então essa já é uma primeira situação de aproximação que já tinha sido feita até antes da gente obter a nossa equação do movimento, a equação de Navier-Stokes. Então nela o que era? Nada mais era do que as acelerações, né? Era igual às forças dividido por massa, ou força igual a massa vezes aceleração, era a segunda lei de Newton. E agora nós vamos ver um caso que dá uma simplificada e a gente começa a entender um pouquinho mais, ver alguma coisa adicional daquele resultado. Então, além do fato do fluido ser incompressível, a gente pode pensar que nós estamos numa situação que tem um escoamento permanente, né? Uma situação que não está mudando, que não é transitória. E se que você sempre tem uma corrente, ela está sempre do mesmo jeito. Então, nós vamos trabalhar agora numa situação em que não há variação no tempo da velocidade. E isso quando você mede no ponto, não quer dizer que não tem aceleração. Vocês devem lembrar que tem a componente convectiva, né? Então nós não temos variação da velocidade no tempo. Em cada ponto a velocidade vai estar sempre igual. Esse é o que a gente chama de escoamento permanente. Pode ser dessa forma, pode ser interpretado como literalmente dessa forma, mas também tem a possibilidade de, se você tiver um escoamento transitório e ele tiver uma média, essa média também vai ser permanente. Então pode servir para estudar os escoamentos médios no tempo também. Além disso, tem mais uma aproximação que a gente precisa fazer. É o caso de quando a gente está no número de Reynolds muito grande. Se vocês se lembrarem, o número de Reynolds é a comparação entre as forças inerciais e as forças viscosas, tá? Devido ao atrito. Então, no caso que o número de Reynolds é muito grande, a gente tem que as forças viscosas são desprezíveis comparadas às forças inerciais. Então, na prática, a gente estaria num caso invícido, que não tem viscosidade. Então, uma vez que essa aproximação é para um fluido incompressível e invícido, nós estamos trabalhando com uma solução para um fluido ideal. Tá? Na natureza, no mundo real, não vai ser exatamente assim, mas essa é uma primeira aproximação para a gente entender boa parte do processo. Vamos começar com a equação de Navier-Stokes. Então, aqui nós temos as forças inerciais, a componente local e a componente convectiva, força do gradiente de pressão, a força-peso e as forças viscosas. Então, a primeira aproximação é para quando o número de Reynolds é muito maior do que 1. Isso significa que a componente convectiva é muito maior do que a componente das forças viscosas. E aí a gente pode fazer uma aproximação de que o fluido é invícido, né? O fluido ser invícido, no caso, significa que ele não tem viscosidade, esse termo é negligenciável comparado aos demais. Então, a equação fica simplificada, fica na forma da equação de Euler. Uma próxima situação seria aquela em que a gente está num escoamento permanente. Isso significa que o escoamento está num regime em que não varia no tempo. Isso pode ser tanto literal, sim, tem um escoamento que não está variando, ou a gente está simplesmente trabalhando com a média temporal. Você calcula a média temporal de um escoamento transitório, o resultado médio é permanente. Tá? Então, tanto faz a situação, o importante é que nós temos, no caso, um escoamento que não varia no tempo. Nesse caso, esse termo deixa de ser importante. Então, a gente pode negligenciar a força inercial local, né? E a gente acaba ficando só com esses três termos. Aí, por uma questão prática, né, necessária para a próxima aproximação que a gente vai fazer, para onde a gente quer chegar, nós vamos precisar usar uma identidade vetorial para trabalhar com o termo convectivo. Tá? E no caso, essa identidade vetorial é que essa notação pode ser escrita também da seguinte forma: é a metade do gradiente do produto escalar das velocidades
Eu vou representar como sendo a velocidade ao quadrado. Isso aqui é exatamente o módulo da velocidade, tá? O produto escalar da velocidade por ela mesma é a soma dos seus quadrados. Desculpa, é o módulo ao quadrado, né, das velocidades. Aí menos o produto vetorial da velocidade pelo seu rotacional. Acabou ficando um pouco mais complicado, né? A notação ficou muito maior. Isso aqui seria a forma simplificada disso aqui, mas tem um motivo a gente chegar lá para trabalhar com essa forma. Então, isso aqui é uma identidade vetorial. Se vocês quiserem, podem expandir, pode gastar a meia hora de continha no papel para vocês verem que realmente dá certo, tá? Essa combinação vira esse aqui. E aí os demais termos continuam lá, a força do gradiente de pressão e a força peso. Aqui tinha faltado o vetor na gravidade, tá? Por isso que ela está positiva. Gravidade na forma vetorial. Agora nós vamos organizar aqui um pouco diferente, né? Vamos colocar a força do gradiente de pressão e a força peso junto com uma dessas componentes, né? A componente aqui da velocidade ao quadrado, e a componente do rotacional eu vou colocar para o outro lado. Então aqui vai ficar o gradiente de pressão mais a densidade sobre 2, o gradiente da velocidade ao quadrado, menos a força-peso. E isso vai ser igual a densidade vezes a velocidade, produto vetorial com o rotacional da velocidade. O peso aqui pode ser escrito como sendo a gente já expandir, né, o vetor gravidade na sua componente. Vai ficar menos ρg vezes o versor k, né, na direção vertical. O menos ρg a gente pode escrever como sendo o peso específico, né, usar a notação do gama. E o versor k a gente pode escrever com uma notação bem curiosa, que é o gradiente de z. Lembra o gradiente, né? Del x em i, del y em j, del z em k. Ou seja, né, isso aqui vai dar 1 na direção k. É uma forma diferente de escrever aqui o nosso versor k. E esse menos com esse aqui vai ficar mais no final. Então vamos utilizar agora essa notação da força-peso. Então a gente tem aqui o nosso gradiente de pressão, mais o ρ sobre 2, o gradiente da velocidade ao quadrado, mais o gama, gradiente de z. Isso vai ser igual ao ρ vezes o produto vetorial da velocidade pelo seu rotacional, né? Não parece muito simplificado, na verdade, né, nessa notação. Fica meio sem entender ainda o que está acontecendo. E para isso, o que eu vou pedir para vocês é imaginarem uma linha de corrente, né? Vamos considerar as linhas de corrente. Então, se a gente tem aqui certas linhas de corrente, a gente consegue definir um vetor que seja paralelo a ela, né? Um vetor paralelo à linha de corrente, que eu vou chamar de ds. Tá? Ele é infinitesimal, sempre paralelo a uma única linha de corrente. Então, se eu for trabalhar com uma linha de corrente apenas, se eu tentar identificar, porque isso aqui está definido para o campo vetorial inteiro, né? Os gradientes representam a variação do espaço em qualquer local do espaço. Mas agora eu estou interessado nas variações apenas ao longo da minha linha de corrente. Então esse ds aqui vai ser nessa direção, né? Aqui o ds vai ter essa direção, ele vai acompanhar, vai ser pedacinhos infinitesimais ao longo da minha linha de corrente. Então o que a gente faz agora
é multiplicar os dois lados da equação por esse ds, né? A gente faz o produto escalar dos dois lados da equação pelo ds. Por que a gente faz o produto escalar? Lembra, o produto escalar, na verdade, ele mede quanto dois vetores são paralelos. Então, se a gente pegar aqui o gradiente dessas propriedades todas e fizer o produto escalar com ds, a gente está pegando apenas a variação dessas propriedades ao longo da linha de corrente, ou seja, que são paralelas às linhas de correntes. Então, no caso que a gente vai ter aqui é a variação da pressão ao longo da linha de corrente. A gente pode chamar de dP. Mais um ρ sobre 2 dV quadrado. Eu vou remover aqui a notação vetorial, vou parar de usar, porque na verdade, como é simplesmente o módulo da velocidade, nem convém, né? Tanto faz, vou só usar apenas a letra. Mais o gama dz. Certo? Então ficou o quê? Quem que é dP, quem que é dV quadrado, quem que é dz? São as variações da pressão, da velocidade ao quadrado, ou variação do quadrado da velocidade, né? E a variação da profundidade z ao longo, né, das linhas de corrente. Do outro lado aqui, o que vai dar esse termo aqui? Vamos pensar um pouquinho. As linhas de corrente são paralelas às velocidades. O ds é paralelo à velocidade também. Então, o ds e a velocidade são paralelos. Quando a gente faz o produto vetorial de duas, no caso aqui do rotacional, o rotacional ele vai ser perpendicular à velocidade, porque ele é proveniente do produto vetorial. Depois, inclusive, a gente pega o que? A própria velocidade e faz um novo produto vetorial. O resultado também será perpendicular à velocidade, uma vez que ela está aqui. Então, a gente está pegando essa componente inteira, né? Essa operação inteira será perpendicular ao vetor velocidade. E nós vamos fazer o produto escalar com algo que é paralelo à velocidade. Então, o que a gente está fazendo aqui é o produto escalar entre dois termos que são perpendiculares, 90 graus. Isso é zero. A gente está medindo quão paralelos são dois vetores que estão perpendiculares entre si. Eles não são nada paralelos, não tem nada em comum. Então, isso aqui é zero. E aí a gente chega nessa nossa relação. Vamos dar mais uma olhadinha no que isso significa daqui a pouquinho. Então nós temos que a soma dessas variações é zero. Isso significa então que a soma das propriedades, no caso, né, uma vez que suas variações são zero, eu estou removendo aqui o diferencial, tem que ser uma constante. Porque as variações dela nada mais são do que como se fossem as derivadas, né? Então, se a soma das variações são zero, a soma das propriedades são constantes. Vamos interpretar um pouquinho o que significa essa equação. Então, apesar dela ser em pressão, ela ser unidade de pressão, o termo com a velocidade ao quadrado parece alguém familiar. Esse termo não tem uma cara de energia cinética? Tá? Só que a energia cinética é o quê? É massa sobre 2 vezes velocidade ao quadrado. Então isso aqui, na verdade, seria energia cinética por unidade de volume. Então, apesar de todo mundo aqui ser pressão, a gente pode perceber que pressão nada mais é do que energia por volume também. Então, esse termo aqui representaria a energia cinética por volume. Esse termo representaria a energia interna, né, por volume também. E esse termo nada mais é do que energia potencial por unidade de volume. Então, o que a gente tem aqui seria que a soma da energia interna, da energia cinética e da energia potencial é constante. Isso nada mais é do que a conservação da energia mecânica. Tá? E essa aqui é a equação de Bernoulli. Obviamente tem mais de um jeito de representá-la, talvez você já tenha até visto, porque a gente pode pegar e dividir, por exemplo, todo mundo pela densidade. Fica P dividido por ρ,
mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ. Isso aqui também vai ser constante. E nada mais é do que a mesma equação, só que agora a unidade vai ser energia por unidade de massa. Então aqui em cima tinha energia por unidade de volume, aqui a gente tem energia por unidade de massa. Uma outra forma agora a gente pega e divide todo mundo por G. A gente fica com P sobre gama mais V ao quadrado sobre 2G mais Z, que também vai ser constante. Tá. E essa aqui é uma notação mais útil que tem. Tá? Das notações, essa aqui talvez seja mais útil. Por quê? Porque ela trabalha justamente com o desnível. É comum a gente chamar que isso aqui seria uma carga, né? Qual que é a carga que você aplica? Quando você tem uma coluna d'água, a gente pode chamar também de uma carga. Na verdade, uma coluna d'água não necessariamente é água, né? Uma coluna de fluido qualquer. E aí tá todo mundo nessa unidade de metro, né? Que seria o equivalente a qual que é a carga, né? Qual que seria a pressão causada por essa quantidade na vertical de fluido. Isso aqui é bastante prático para se fazer conta também. Mas a verdade é que não importa, tá? Essas três equações são a mesma coisa. Vocês viram que são pequenas manipulações de divisão de constantes. O importante é essa ideia de que isso aqui representa uma conservação, que esses três termos têm que sempre estar em equilíbrio. Eles se balanceiam. A gente não pode mudar. Ao longo de uma linha de corrente, a gente não muda a quantidade de energia mecânica. Tá? E para finalizar, você pode usar qualquer uma delas, mas eu vou apresentar a notação que eu acho que é mais interessante, mais importante, mais prática de usar. Em vez de a gente ficar trabalhando como sendo a soma é constante, isso é correto, não tem problema nenhum, mas eu acho que é útil pensar que se nós tivermos dois pontos ao longo dessa linha de corrente, quaisquer, um ponto A e um ponto B, então vamos lá, a gente tinha uma linha de corrente qualquer aqui, vai ter o ponto A e o ponto B. Então a gente tem o quê? Eu vou utilizar essa notação aqui, tá? Acho que essa notação aqui vai ficar mais interessante. Então vai ser P do ponto A mais ρ V ao quadrado do ponto A dividido por 2 mais gama Z do ponto A vai ser igual a pressão do ponto B mais ρ sobre 2 velocidade do ponto B ao quadrado mais gama Z do ponto B. Tá? Então, esse tipo de notação da equação de Bernoulli é muito boa porque ela sempre compara dois pontos. E se a gente colocar aqui um ponto C aqui no meio, você pode colocar igual a mesma coisa do ponto C. Você pode usar quaisquer combinação. Pode comparar o A com C, tem que dar certo. O B com C tem que dar certo. O A com B tem que dar certo. Tá? Não precisa comparar na ordem. Não importa a ordem. Se aqui for um D, se aqui for um E, todos esses pontos você pode colocar aqui e vai ter que dar igual. Tá? A soma das três componentes de cada um dos pontos vai ser sempre igual ao longo da mesma linha de corrente. Então, quando precisar fazer uma comparação, precisar achar algum termo, você sempre usa essa notação comparativa da equação de Bernoulli. Então, nós vimos agora a equação de Bernoulli. Ela corresponde à conservação de energia mecânica para uma linha de corrente. Então, o que nós vimos é que nós temos uma linha de corrente
ao longo dessa linha de corrente de baixo, a energia mecânica vai ser sempre igual. Se a gente somar a energia interna, a energia cinética, a energia potencial, sempre vai ser igual em qualquer ponto dessa linha de corrente. Lembrando que as linhas de corrente são tridimensionais, tá? Que é uma representação 2D por necessidade. O que acontece é, não há garantias que a quantidade de energia cinética da linha de cima é igual à de baixo. Pode ser totalmente diferente. A conservação é por linha de corrente. Então essa linha de baixo aqui tem uma quantidade de energia mecânica total e essa de cima tem a sua quantidade também. Tá? Não é um caso generalizado, que nós vimos que quando você faz essa soma total no sistema inteiro, né, para todo o campo vetorial, que a gente tem um gradiente das energias, sobra um termo que tem a ver com o rotacional da velocidade. E aí você vai me perguntar, o que é rotacional, né? Não sei se vocês se recordam bem na aula de cálculo. Mas o rotacional do campo vetorial tem uma situação que é bem simples, que exemplifica bem o que essa propriedade é. Então, esse é um campo vetorial, né, que é um campo de velocidade com um rotacional extremamente óbvio. Tá? A gente percebe que esse campo vetorial faz uma rotação. Né? Se a gente pegar alguma coisa como se fosse sólida, colocar aqui, né, no meio desse campo, geraria um arrasto, né? Essa parte aqui empurrar a parte de cima para frente, a parte de baixo para trás, você está gerando uma rotação. Naturalmente você gera rotação através desse campo vetorial. Então o rotacional, que é uma propriedade de derivação, né, vetorial, ela vai representar justamente isso. Em cada ponto do seu campo vetorial, ali tem uma tendência de rotação, existe ali uma tendência de gerar uma rotação, e ela, por ser diferencial, é estimada para todos os pontos. Mas essa não é a única forma da gente ter um rotacional, né? Tem uma outra situação que é extremamente comum, mais do que essa que está girando mesmo. Um escoamento desse tipo é bem mais usual e vai ter rotacional também. Apesar de você não observar um giro completo no seu campo vetorial, ele está sempre na mesma direção, ele é unidirecional, né? Isso aqui tem rotacional. Porque essa mesma ideia, se você pensar em alguma coisa sólida, tá? A parte de cima vai ser empurrada com mais força que a de baixo. Então isso gera uma tendência de rotação. Haverá uma tendência de rotacional nesse sentido aqui. Okay? Isso é importante porque alguns escoamentos são tradicionalmente rotacionais, né? Eles têm rotacional. Se a gente estiver trabalhando em um duto, vamos assumir que agora tudo isso aqui é o nosso duto, né? Aqui são as bordas. Um caso clássico é quando você tem um pouco de viscosidade ao longo da borda do duto, o escoamento como faz um jato organizado dessa forma. Então aqui nós vamos ter um rotacional em um sentido, aqui no outro sentido. Aqui vai ser positivo porque ele é anti-horário, aqui negativo, tá? Mas é uma situação com rotacional. E nós vimos então que no caso em que há um rotacional da velocidade, Bernoulli isso é válido para as linhas de corrente. Mas se nós tivermos um campo vetorial, um campo de velocidade que não apresenta rotacional, ele é um campo irrotacional, nesse caso a gente pode generalizar a solução de Bernoulli para todo escoamento, para todo o nosso domínio. Então, se a gente retorna para aquela equação ainda, antes de estimar para uma única linha de corrente, né? Isso aqui vale para o campo vetorial inteiro. O que a gente teria então? Esses três termos nada mais são do que o gradiente das propriedades P mais ρ V ao quadrado sobre 2 mais gama Z. Tá? A gente pode colocar em evidência o gradiente porque a soma das derivadas é a derivada da soma. E esse termo aqui, então, se nós estivermos em um escoamento irrotacional, significa, ou seja, né, que a velocidade não tem rotacional, esse termo vai ser zero para o campo inteiro. Então, dessa vez, a gente não está calculando apenas para uma linha de corrente, está calculando para o campo vetorial inteiro, para todo o local, todo o nosso domínio, né? Então, nesse caso, a gente chega numa solução extremamente parecida. Se a gente tinha numa linha de corrente que a variação das três componentes aqui era zero,
a gente passa a ter isso para o campo inteiro e não apenas para uma linha de corrente, mas é a mesma coisa, né? Agora o gradiente, né, dessas três, da soma das três propriedades também é zero. Então o que a gente fez? A gente generalizou aquela solução que foi obtida para cada linha de corrente individual, né? Cada linha de corrente poderia ter sua própria energia mecânica, né? As constantes não precisariam ser iguais, né? A quantidade de energia total de cada linha de corrente não precisava ser igual a uma outra. E agora a gente vê que no caso do escoamento irrotacional, isso passa a ser válido para o campo inteiro. Ou seja, agora a quantidade de energia mecânica é igual em qualquer lugar do nosso escoamento. E aí a gente chega na mesma equação de Bernoulli, só que generalizada para todo o escoamento. Eu vou agora remover também a notação vetorial da velocidade, né? Ela já não... Isso aqui já era um escalar, uma vez que foi feito o produto escalar da velocidade por ela mesma. E a gente cai agora exatamente a mesma solução, só que agora ela é válida para todo o escoamento e não só para uma linha de corrente. Tá? E essa aqui é a equação de Bernoulli. Continua sendo interessante aquela ideia de fazer o comparativo, né? Só que agora, em vez de ser dois pontos quaisquer numa linha de corrente, pode ser dois pontos quaisquer no escoamento inteiro. É importante sempre lembrar as aproximações que nos levaram à solução da equação de Bernoulli. Então ela é válida para fluidos ideais, ou seja, que são incompressíveis e invícido. Além disso, é preciso que o escoamento seja permanente. E no caso da generalização para todo o escoamento precisa ser irrotacional. Caso contrário, ela só vale para cada linha de corrente individual. Essas condições não são tão comuns assim de acontecer no mundo real, né? Todas elas ao mesmo tempo. É bem simplificado. E ao mesmo tempo, nós temos aqui a equação de Bernoulli, uma das mais utilizadas. Isso se dá porque, em boa parte dos casos, o erro é pequeno, comparativamente, né? E em casos em que o erro não é pequeno, que nós precisamos levar em conta algum desses outros efeitos, é comum parametrizar, onde o efeito de algum desses termos, em especial o caso de invícido, né, de não ter atrito, ele entra na equação como um termo a mais que seria uma perda de carga. Qual que seria a diferença nesse caso, né? Da forma que nós vimos, com todas essas aproximações valendo, tanto faz se uma tubulação tem 1 metro ou 1 quilômetro. Isso não vai mudar o resultado obtido. Da mesma forma, tanto faz se essa tubulação ela é em linha reta ou se ela faz um monte de curva, é cheia de cotovelo a 90 graus. Nada disso vai alterar o nosso balanço de energia mecânica na equação de Bernoulli com todas essas aproximações. Sendo que no mundo real, esse tipo de situação vai ter um impacto no que nós vamos observar, mas como foi mencionado, né, isso acaba entrando como um termo adicional que representa uma perda de carga que vai depender de cada sistema hidráulico.